Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia. Retornamos agora com o nosso programa Sementinhas do Amanhã. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô com o estúdio cheio de novo, mais cheio do que na semana passada. Hoje nós temos 4 crianças aqui com a gente, olha que máximo. Hoje nós temos o Léo, a Carol, a Lorena e o Léozinho e o Caio. Opa, Léo 2 vezes, hein? Olha que maluca que eu tô. Então o Caio, o Léozinho, a Carol e a Lorena. Bom dia, criançada. Bom dia. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Sim. Tudo. Sim. Então tá bom. Vocês passaram bem a semana? Sim. Oba, isso aí. Eu gosto assim, de passei. gente empolgada. Então tá bom. Hoje é um dia super especial. Quem sabe que dia que é hoje? Não sei. Dia 12 de outubro, dia das... Crianças. Muito bem, dia das crianças. E hoje também é o dia que a gente comemora a mãe de Jesus. Lembram? Nossa Senhora, né? E eu não sabia disso, não. Pois é, dia 12 de outubro. É o mesmo dia que comemora o dia das crianças. Então, eu já que deixo... que é o dia da mãe de Jesus? Porque ela nasceu nesse dia? Isso é uma história bem comprida que depois eu te conto. Tá bom? Não, agora eu quero saber. Vamos pro que interessa, né? Você não vai me deixar na dúvida. Depois eu te conto, Caio. Depois não tem palavras. Vamos começar o programa? Sim. Né? Vamos nessa, criançada? Sim. Então, tá bom. Então, hoje nós vamos fazer assim, ó. Carol lê um texto, uma característica lá que nós ainda estamos falando sobre aqueles apontamentos, né? Sobre a síntese da doutrina que está lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução. Então, a Carol lê um, o Léo lê o outro, a Lorena lê o seguinte e depois o Caio. E dessa vez eu não vou ler nenhum. Eu só vou explicar, combinado? Combinado. Sim. Então, tá bom. Então, começa aí, Carol. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional, senão no espiritismo. Olha só o que ele está falando aqui. Por exemplo, mesas girantes, toque-toque na parede. Não, ele está dizendo, é mais do que isso, Léo. Ele está dizendo que os espíritos exercem uma ação sobre a gente, sobre as coisas que acontecem no mundo, o tempo inteiro, né, no mundo físico, a todo momento. É que a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, né? Então, eles atuam sobre a matéria, as coisas materiais, e também sobre o pensamento da gente, né? Isso é... a gente não consegue explicar essas coisas se não for através do espiritismo. Nenhuma outra religião traz pra gente uma explicação para esses fenômenos, ou traz. Alguém já encontrou em alguma outra religião alguma explicação sobre essa atuação dos espíritos, sobre as coisas da natureza, né, o mundo físico, sobre o nosso pensamento? Eu não encontrei. Nem eu. Não. Acho que lá nas Índias eles falam que as vacas se controlam o tempo, né? Eu não sei se eles falam isso, Caio, que as vacas controlam o tempo. Mas eu sei que a vaca, para eles, é um animal sagrado. Né? Lá eles nem comem carne de vaca, sabia? Eu sabia. A gente come aqui, né? Todo dia, mas lá eles não comem. Certo? Então agora é o Léozinho. Léozinho, lê pra gente, por favor. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem,
nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Muito bem. Lê o próximo, Lorena. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. A nossa revelias. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Nossa, isso aqui é muito legal. Então vamos explicar aqui rapidinho, tá? Acho que entendi. Aqui, você acha que entendeu, Caio? Eu falei. Foi o Léo? Então, ó, aqui ele tá falando o seguinte, que as comunicações, quando os espíritos se comunicam, eles podem se comunicar de uma forma oculta. Como que seria isso? Se comunicar de forma oculta. Alguém faz ideia? Faz? Não. Não? Sabe quando a gente acha que a gente pensou, teve uma ideia sensacional, mas você não sabe de onde aquela ideia veio? Sim. Com certeza. Isso é uma comunicação oculta. A gente não percebe, mas às vezes é o nosso anjo da guarda dando uma ideia pra gente, a espiritualidade inspirando a gente. Às vezes a gente pode até sentir alguma coisa diferente em nós, pode ser um aviso. Exatamente. E aí também tem a forma ostensiva que eles falam, que é aquela em que você percebe que é através da psicografia, da mediunidade, que ela é exercida de várias formas, né? São as chamadas manifestações materiais. Certo? Sim. Muito bem. Caio, tua vez. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Nossa, o que significa isso? Alguém sabe explicar? Não. Eu acho que eu sei. Por exemplo, os espíritos podem se manifestar por coisas materiais, fazendo barulhos, fazendo sons, ou eles podem fazer ou mediante evocação, falando. Eu acho mais ou menos isso, Léo. É que assim, ó, o espontaneamente é quando eles se manifestam sem ser chamado. E evocação é quando eles são chamados, né? Hoje em dia, a gente dá preferência pelas manifestações espontâneas, né? Ninguém fica chamando, por exemplo, numa reunião mediúnica, ninguém fica chamando, eu quero que se manifeste aqui o espírito do fulano de tal. Não, os espíritos que estão precisando se comunicar procuram as reuniões mediúnicas e se manifestam, né? Ou então são levados até lá para serem ajudados, tá? Então, normalmente é sem evocação, certo? Certo. Vamos lá, Carol, próximo. Podem invocar-se todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época, que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações restritas ou verbais, escritas ou verbais, conselhos, informações, a situação
sobre a situação em que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer. Muito bem. Então aqui, olha, quando eles falam homens obscuros, eles querem dizer assim, espíritos que encarnados foram pessoas que não eram tão conhecidas ou personalidades, certo? Tá bom? Quem que é o próximo a ler? Eu. O Léo. Vamos lá, Léozinho. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem inspirar futilidades, mentiras, graças de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados, a fim de melhor induzirem ao erro. Muito bem. Então aqui, olha, o que ele está falando? Que os espíritos são atraídos em razão da simpatia, da sintonia que ele tem com os médiums, né? A sintonia de energia, a sintonia de natureza moral. O que significa isso? Se a pessoa é uma pessoa correta, é uma pessoa preocupada em se melhorar, em cumprir aquilo tudo que Jesus ensinou, não vai chegar perto dela espíritos que queiram de alguma forma prejudicar ou fazer alguma coisa de ruim, ou como eles falam aí, espíritos inferiores. Eles não vão se aproximar. Quando a pessoa que está ali, o médium que está ali, nele predomina o amor, ele tem um desejo sincero de se melhorar, eles fazem também daquela reunião uma reunião séria. Então, é uma reunião onde vai ser trabalhado para fazer o bem. Enquanto esses espíritos inferiores, eles vão buscar médiuns que não são tão comprometidos moralmente, tão comprometidos com a seriedade do trabalho. Eles são mais... E aí desse tipo de manifestação, a gente espera futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, mistificações, e muitas vezes, para se fazer dar credibilidade, eles falam que eles são espíritos de pessoas que foram importantes quando encarnados. E isso não necessariamente, aliás, provavelmente não é verdade, certo? Sim. Quem que vai ler o 3 agora? Eu. A Lorena. Lê pra gente, Lorena, por favor. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade e escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. É trivial. Trivial e até grosseira.
Se, por vezes, dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos como falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Então, olha, esse texto aí é muito claro, né? Então, o que vale a pena a gente dizer assim? Que quando uma comunicação de espíritos, ela só é séria quando ela acontece entre pessoas que estão unidas em pensamento com a finalidade de fazer o bem. Normalmente em centros espíritas certos. Eles até orientam de que a gente não faça reunião mediúnica fora de centro, né? Porque aí você não conta, você é mais suscetível de interferências, já que a gente sofre interferência espiritual a todo momento, né? Lá no centro espírita existe todo um trabalho da espiritualidade para garantir a seriedade dos trabalhos mediúnicos, certo? Muito bem, quem vai ler o 4? O Caio? O Caio. Então vamos lá, Caio. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, o mesmo para suas menores ações. Muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas o quarto parágrafo é sempre o mais curto. Não necessariamente. Mas essa frase, esse apontamento é muito batido. A gente fala isso aqui na evangelização sempre, sempre, sempre. Lembra? A moral dos espíritos superiores se resume, assim como a moral do Cristo, na máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem. Se a gente quer que façam o bem pra gente, a gente faz o bem para os outros. Alguém em sã consciência quer que alguém faça mal para a pessoa? Não. Ninguém quer que... Eu não quero que ninguém faça mal para mim, certo? Então, para os outros eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu espero para mim. A Carol também. A Carol não quer que ninguém faça mal para ela. Então, ela tem que fazer o bem para os outros. Sim. Não é? A Lorena, a mesma coisa. Tenho certeza, né, Lô? Sim. Então é isso aí. Então é sempre assim, a gente faz para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. A gente fala dos outros aquilo que a gente gostaria que falassem da gente. Então fazer fofoca, falar mal, ficar criticando, a gente não ia gostar, concordam? Então a gente também não deve falar isso. A gente se a gente quer que as pessoas sejam compreensivos com a gente tem que ser compreensivo com as pessoas, concordam? Se a gente quer ter amizade das pessoas, a gente tem que ser amigo das pessoas. Vocês conseguem enxergar como isso se aplica a tudo? Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, lá no meu trabalho, se eu quero ser tratada bem pelas pessoas com quem eu convivo lá, eu tenho que tratar todo mundo bem. As pessoas. Exatamente. Porque assim, não dá pra eu fazer a maldade pros outros, tratar alguém mal E querer o meu bem. e querer ser bem tratada, né? Vocês já ouviram um ditado bem popular assim, que fala que não se pega mosca com vinagre? Alguém já ouviu esse ditado? Não. Então é assim, você não consegue
por exemplo, gentileza de uma pessoa, Se você não faz a gentileza também. Se você for grosso, se você for estúpido, tratar mal, xingar, entendeu? É isso. Então, assim, tudo que você quer que façam pra você. Você tem que fazer. Exato. É tipo aquele ditado lá, o que você planta, você colhe. Isso mesmo. O que você planta, você colhe, é uma consequência desse ensinamento, dessa moral do Cristo aí. Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente. Isso tá super entendido, né? Sim. Nenhuma dúvida? Não. Ah, muito Ô, bem. Mariana, Fala, Léo. e a história que você tá devendo pra gente? Vixe, Maria, história? Nem lembro que história que é, Léo. Caio, você pode lembrar ela ali? É que você falou no começo do programa, lembra? É. Tá lembrado agora? Eu não lembro, gente, mas depois a gente lembra e eu conto a história, eu prometo. Tá bom. Tá bom? Agora eu não lembro, eu vou ter que ouvir os programas anteriores pra depois eu lembrar da história. Tá? Então, Está vamos muito lá. suspeito. Tá muito suspeito, Carol. Tá. Vamos lá, lê o próximo apontamento, por favor. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha na natureza espiritual, que cada vez deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe põe nas mãos para experienciá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção aos fracos, porquanto transgride a lei de Deus. Aquele que abusa da força e do poder para oprimir o semelhante, ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteado a todas as Suas torpezas. Que apresenta A presença. a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade aos espíritos correspondem a pena e gostos desconhecidos na Terra. Muito bem. É um pouquinho compridinho, né, esse texto. Então, vamos lá explicar. O que ele fala aqui? Que o orgulho, o egoísmo e todas esses vícios que a gente traz com a gente acabam sendo prejudiciais pra gente. E que a gente tá aqui para aprender a contribuir também para a evolução do nosso próximo, né? Então, aquele, por exemplo, que tem poder, ele tem poder para poder ajudar as pessoas. Aquele que é mais forte para poder defender quem é mais fraco e assim por diante. E a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor, para que a gente não acabe se arrependendo lá na frente, concordam? Porque
o gozo as penas, né, e os gozos, as alegrias e os sofrimentos que a gente vai ter vão depender daquilo que a gente fez com os dons que a gente tem, vamos dizer assim, sabe? Com as facilidades e os poderes que Deus deu pra gente, certo? Certo. Vocês entenderam isso? Sim. Apesar do texto ser um pouquinho comprido, Quem vai ler o 2? o Leozinho vai ler o 2. É, que agora é o último. Lê pra gente, Léo, o último apontamento. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Muito bem. Então aqui, gente, ele fala o seguinte, que embora a gente erre, não existe uma falta, um erro nosso que não seja possível de correção, né? A gente, nas diferentes existências que a gente tem, a gente vai errando e acertando. Uma hora você erra uma coisa, outra hora você acerta outra. E se a gente erra, a gente volta, vive de novo e corrige de novo. Porque a nossa finalidade é evoluir, não é? Sim. A gente está aqui para evoluir, para aprender. Então, isso é um trabalho contínuo. E vocês vejam só como a reencarnação é uma bênção, porque ela possibilita isso para a gente. Se a gente tivesse uma vida só e a gente errasse, levou a vida inteirinha certinha, aí no último dia da nossa vida a gente comete um erro. Já pensou se a gente não tivesse a chance de corrigir o nosso erro? De nascer de novo e de consertar aquilo que a gente fez errado? Ia ser muito ruim, não ia? Sim. Sim. Muito bem. Então é isso, meninos. Agora a gente concluiu essa sinopse, né? Esse resumo dos principais pontos que a doutrina espírita trazem pra gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, ninguém tem dúvida nenhuma? Não. Poxa vida, então eu quero ver todo mundo colocando tudo isso em prática. Será que vai ser fácil? Não vai, né? Mas a gente vai conseguir, nós vamos nos esforçar, não vamos? Sim. Muito bem, é isso que vale. Então é isso, crianças. Vamos nos despedir do pessoal? Sim. Quem quer falar primeiro? Eu. Vixe Maria! Eu. Fala, primeiro as meninas, vai. Primeiro fala uma de cada vez. Primeiro a Carol. Vai, Carol. Pode despedir do pessoal. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo e continuem a assistir o nosso programa e que pratiquem tudo que a gente colocou hoje. Muito Uma bem. ótima semana e um abraço. Que assim seja, né? Vamos lá, Lorena. Que bom que você está nos assistindo, que você continue assistindo Sementinhas do Amanhã para saber um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Uma boa semana. E até mais, né? Até mais. É isso aí. Agora se despede, mãe. E você, Leozinho? Mas você também é menina, mãe? Ah, eu também sou menina? Não, eu fecho. Eu vou no final. Você Vocês no primeiro. final. Vai, Léo. Obrigado por assistir Sementinhas da Manhã. Espero ter uma boa semana e tchau. Muito bem. E você, Caio? Eu quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo que ouviu até aqui. Uma semana abençoada. E obrigado por ouvir a gente até aqui, tá? Tchau. Muito bem. Eu também vou ficando por aqui. Deixo um abraço carinhoso a todos. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E que a gente possa se reunir na semana que vem para mais um Sementinhas de Amanhã. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.